Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal. Uma das coisas que os devaneadores excessivos mais perguntam e mais buscam por orientação é sobre como lidar com o devaneio excessivo, como enfrentá-lo, como controlá-lo. E nós não temos ainda um tratamento oficial, você deve saber disso, caso não saiba, está sabendo agora. Não existe ainda um tratamento oficial específico que a gente possa denominar como sendo o tratamento mais efetivo, ou se fosse o caso, o tratamento padrão ouro para o devaneio excessivo. Até pelo fato de que o devaneio excessivo não é um transtorno mental oficialmente reconhecido e que está presente nos manuais nosográficos. Logo, ele é desconhecido para muitos profissionais. E aí isso acaba tendo interferência no fato de que não existe um engajamento, um movimento científico muito mais amplo, visando buscar estratégias e intervenções clínicas que possam ser úteis, ou até psicossociais também, que possam ser úteis para que se enfrente o devaneio excessivo de uma forma que leve a um resultado esperado, que no caso é ou o controle ou a superação do devaneio excessivo. Ou até mesmo a conversão do devaneio excessivo num devaneio imersivo, um devaneio que não vai gerar as mesmas problemáticas que o devaneio excessivo acaba gerando, seja no aspecto funcional, de comprometimento e prejuízo, ou até mesmo de sofrimento psicológico. Bom, e aí isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e também uma angústia muito grande entre os devaneadores, né? Como lidar com o devaneio excessivo. E pensando nisso, eu me vi lendo um artigo que é um estudo de caso que traz alguns apontamentos ali que me pareceram úteis para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. Ele não fala exatamente de uma superação absoluta e integral do devaneio excessivo, mas ele traz algumas tentativas e estratégias que eu considerei bastante úteis e que foi por isso que acabei sendo motivado a fazer esse vídeo aqui. E aí, sem mais delongas, o artigo se chama Devaneio Excessivo, é uma coisa real? E foi publicado pela Mandy Watkin. Mandy Watkin é uma psicóloga que trabalha na Universidade Brown, lá nos Estados Unidos. E ela fez essa publicação, esse estudo de caso, que fala sobre uma adolescente de 14 anos que tem múltiplos diagnósticos. Falando a respeito disso, é uma adolescente que lida com uma série de desafios, sabe? Ela é autista, também tem o diagnóstico de TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, transtorno obsessivo compulsivo e espectro esquizofrênico. Por esses diagnósticos que ela possui, a gente já pode entender que ela realmente enfrenta uma série de dificuldades, porque não são condições, sabe, não são diagnósticos que vão tornar a vida realmente mais leve. Obviamente, não são transtornos que vão fazer com que a experiência com o devaneio excessivo seja o maior dos problemas. Isso, obviamente, sem inferiorizar o impacto do devaneio excessivo. Só que ela não tinha um entendimento do que era o devaneio excessivo até um determinado momento da vida dela. Falando aqui especificamente sobre a Lee, que é o nome que é dado a essa adolescente de 14 anos, que no caso é um nome fictício, sempre utilizamos nomes fictícios em publicações científicas para poder garantir o sigilo e a privacidade das pessoas. Ela também acabou revelando amplas habilidades num teste de inteligência e já chegou a fazer uso de 7 medicações. Como eu falei que existem múltiplos diagnósticos, é natural que existam uma série de tentativas medicamentosas de tentar auxiliar essa adolescente, né? Mas aí depois ela acabou passando a fazer uso apenas de 3. Bom, isso aqui é só alguns dos aspectos a respeito da Lee. Na infância tem também alguns pontos que ajudam a gente a entender qual foi a trajetória e o desenvolvimento da Lee e como isso acabou, de alguma maneira, podendo influenciar para o devaneio excessivo que ela passou a exibir. Lee era descrita como uma criança afetuosa, amigável também, com alguns traços de toque, por ser bastante organizada e precisa com as coisas. Tinha uma organização que necessitava de um preciosismo muito grande, de uma precisão muito grande na realidade. Ela também tinha uma dificuldade, uma rigidez muito grande com relação a quando ela precisava falar, e aí, se fosse interrompida, ela retornava a frase daquilo que ela estivesse falando desde o início. Claro que isso pode estar ligado justamente ao autismo também. Tinha uma sensibilidade sensorial, também apresenta a sensibilidade sensorial desde a infância, além, claro, de ter uma vida fantasiosa rica. Ela gostava muito daquela série, aquele desenho My Little Pony. Não sei se vocês conhecem. Eu lembro da musiquinha porque eu cheguei a ver na TV em alguns momentos quando eu era mais jovem. E ela gostava tanto desse desenho e a imaginação dela acabava sendo tão atraída por esse desenho que ela imaginava várias cenas
nesse desenho especificamente. Então, desde a infância, ela já exibe algumas características que não só têm relação com os outros diagnósticos que ela acabou recebendo ao longo da vida, mas também diagnósticos que, de alguma maneira, se ligavam ao devaneio excessivo, como essa capacidade tão rica para poder devanear. Não sei se vocês conhecem o modelo do devaneio excessivo, que foi apresentado pelo Sommer num artigo, mas ele fala que para que a gente compreenda o desenvolvimento do devaneio excessivo, uma das coisas é justamente essa capacidade de fantasiar de uma maneira tão rica, tão detalhada, tão vívida, sabe? Então todos nós podemos, claro que alguns mais, outros menos, apresentar essa capacidade tão rica de fantasiar. E no caso da Lee, isso também acabava acontecendo. Lee foi internada mais de 10 vezes. E claro, tudo isso por conta dos diagnósticos e daquilo que ela vivia. Eu falo assim os diagnósticos, mas não é exatamente para rotulá-la como um diagnóstico ambulante, certo? Mas entendendo que os diagnósticos acabam interferindo e trazendo experiências para a vida das pessoas. Isso num curto espaço de 1 ano e 4 meses, mais ou menos por aí. Então a gente já percebe que existe, sim, ela já travava nessa época, já com seus 13 anos por aí, já travava batalhas muito pesadas, muito duras para uma adolescente, alguém que está saindo da infância, né, há pouco tempo. Então, as motivações que fizeram com que ela fosse internada variaram. Então, iria de alucinações auditivas ou visuais, delírios, a própria depressão também, porque ela tinha o diagnóstico de depressão, e algum tipo de prejuízo funcional, em algum contexto, algum aspecto, né, de vida dela. Só que durante um período de 2 meses, algumas coisas passaram a se acentuar e os pais dela começaram a notar isso como algo que chamou ainda mais o alerta. É claro que eles já observavam bastante, mas algumas coisas fizeram com que eles acabassem ficando um tanto mais preocupados. Que foi o fato de que ali passou a se afastar e se isolar mais. E também que ela aumentou as queixas dela, as queixas somáticas, as queixas físicas dela, com relação a algum aspecto. Diminui também sua concentração, além de ter apresentado alguns pensamentos intrusivos e também alucinações auditivas e visuais. Claro que as alucinações ela já apresentava antes, mas percebam que aqui a gente começa a notar que talvez esse isolamento, esse afastamento fosse por conta de uma necessidade de devanear, fantasiar. Não tinha ficado muito claro, mas nesse período desses 2 meses também, ali tinha uma obsessão por um desenho. E especialmente pelas figuras masculinas desses desenhos, as principais figuras masculinas, e isso fazia com que ela acabasse escrevendo histórias. Só que histórias com uma natureza muito gráfica e contendo um conteúdo muito violento e sangrento. Isso tudo acabava fazendo parte do que ela também entendia como as suas alucinações. Ela não só fazia isso de maneira gráfica, essas histórias, baseadas nesses desenhos que ela assistia, mas também aquilo passou a fazer parte das alucinações que ela tinha. Aquilo que ela chamava de alucinações, que posteriormente a gente vai entender que não eram alucinações. Né? Então, essas histórias todas acabaram tendo um prejuízo para ela no sono dela. Eu acho que muitos devaneadores já mencionam a respeito disso. Talvez não seja algo tão amplamente discutido, cientificamente falando, né, em artigos, mas parece haver uma relação entre devanear e ter prejuízos no sono, na qualidade do sono. Porque muitos devaneadores, antes mesmo de dormir, passam a devanear. Só que aí, com isso, eles perdem o sono, ou então eles não dormem porque preferem estar devaneando. Então, existem prejuízos funcionais aí nesse quesito. E para o caso da Lee, foi muito parecido também. Isso por conta das temáticas, por conta das alucinações, que no caso ela entendia como alucinações, que ela tinha das suas histórias. Então, ela ainda não tinha uma noção de que eram os devaneios. Na verdade, ninguém tinha uma noção ainda de que eram os devaneios, tanto que ela chamava o que era tratado como delírio, como sonhos. Só que esses sonhos, eles tinham uma característica que não parecia muito um delírio, pelo fato de que eles tinham uma característica muito linear, muito organizada e eram subsequentes, ou seja, parecia uma historiazinha com o seu começo, meio e fim, e que não se encerrava num único episódio, ou seja, era uma história narrativa que era contínua. No caso do devaneio excessivo, isso é uma característica bem comum, né? Os devaneios, eles muitas vezes acabam seguindo um fluxo narrativo da história, do enredo. Não é como um sonho, que eu posso sonhar que eu estou passando por uma praça específica de bicicleta e nunca mais eu vou ter esse sonho. Nunca mais eu vou passar por essa praça.
Ou então, se eu passar por ela, vou estar com outra roupa, vou estar com outras pessoas, ou vou estar de moto, ou de carro ou a pé. No caso do devaneio excessivo, existem essas fantasias que seguem como eu falei, uma linha cronológica. Realmente uma sequência de histórias ali narrativas que se complementam. Né? E até por isso a gente usa muito a analogia de assistir série ou filme para poder explicar o que é o devaneio excessivo. Né? Bom, e aí vamos lá. De posse dessas novas informações, os pesquisadores, os profissionais, na verdade, que estavam acompanhando ali, fizeram algumas buscas na internet. E o que foi que eles encontraram? Eles chegaram a 2 locais que foram muito importantes para que pudessem começar a repensar o caso dali. Primeiro, eles conseguiram encontrar o site do Consórcio Internacional de Pesquisa sobre Devaneio Excessivo, que é um órgão sem fins lucrativos que trabalha justamente a respeito do devaneio excessivo. E, em segundo lugar, eles conseguiram se deparar com vídeos no YouTube a respeito do que depois eles chegaram à conclusão que era o devaneio excessivo. Vídeos como esses que eu estou fazendo aqui, né, nesse canal, ou vídeos que a gente também pode encontrar aqui, né, em português brasileiro, aqui no YouTube, falando sobre devaneio excessivo. São esses vídeos, através desses sites e até de fóruns, que muitas pessoas acabam descobrindo que aquilo que elas fazem, aquelas fantasias que elas têm, que levam muito tempo e que geram prazer e satisfação, ou que muitas vezes as ajuda a lidar com o sofrimento de uma realidade angustiante, por algum motivo, tem um nome, que se chama devaneio excessivo. E para os pesquisadores, para os profissionais que acompanhavam ali, foi a partir desses 2 locais virtuais que eles puderam ter uma melhor noção do que poderia ser o caso dali. E aí, além disso, eles não só descobriram sobre o consórcio e sobre os vídeos no YouTube, como eles também conseguiram chegar ao encontro do Eli Sommer. Eli Sommer, que é o psicólogo israelense que descreveu o devaneio excessivo pela primeira vez, numa publicação lá de 2002. Então eles entraram em contato com ele e, com a ajuda do Sommer, aplicaram 2 instrumentos para o caso. Tanto a lista de verificação de sintomas de devaneio excessivo infantil, aplicado ali, como a escala de devaneio excessivo, que foi entregue aos pais dali, e que ajudaram, então, a ter uma maior compreensão a respeito da existência ou não do devaneio excessivo. E o Sommer fez uma avaliação bem interessante. O devaneio excessivo, ele realmente não é reconhecido como um transtorno mental. Só que aí o Sommer fez a seguinte avaliação. O quadro dessa adolescente seria severo se existisse um diagnóstico formal. Ou seja, se naquela época houvesse um diagnóstico formal, a situação dela se apresentava de uma maneira extremamente delicada, porque, né, o nível severo a gente pode entender como um dos mais altos, né, em relação a qualquer condição psicológica ou de alguma maneira disfuncional que exista. Então essa foi a percepção que ele teve. E aí depois, logo em seguida, eles iniciaram um tratamento dali. E nesse tratamento eles seguiram 5 etapas. É aqui onde eu gostaria de focar a respeito de como a gente pode se beneficiar desse artigo. E é aqui onde eu gostaria realmente de apresentar para vocês aquilo que era feito, aquilo que foi aplicado ou feito em termos de intervenção com ela e que talvez possa ser benéfico para você também. Vamos lá. Então, na primeira fase do tratamento, qual que era o objetivo? Era garantir segurança e estabilização, tanto para o gerenciamento das medicações, né, que ela fazia muitos usos de medicações, desenvolver uma melhor comunicação e também criar um plano de segurança ali entre eles, já que era uma paciente com uma série de transtornos diagnosticados e que, obviamente, expressava uma necessidade muito grande de atenção. Na segunda fase do tratamento, o objetivo era criar uma vinculação. Era necessário criar um vínculo entre os profissionais e ela, e assim também poder permitir que se fizesse uma psicoeducação a respeito dos sintomas, daquilo que ela vivia, a respeito dos devaneios, para que ela tivesse uma capacidade de compreender sobre o que ela passava. Além, claro, de permitir que ela tivesse a possibilidade de aprender. Não adiantaria só simplesmente falar sem que ela não pudesse, de alguma forma, aprender. Então, ela foi capaz, nesse sentido, de conseguir separar, conseguir identificar o seguinte: olha, o devaneio é diferente da realidade, e se sentiu triste por conta disso. Ela também reconheceu que vivia o devaneio excessivo graças a um vídeo no YouTube de outra adolescente. Acho que aí a gente está falando mais sobre representatividade, né? E com menos vergonha, ela acabou se engajando muito mais na terapia e passou a explorar mais aspectos relacionados ao devaneio, pelo fato de reconhecer. Então veja como é importante a gente ter essa noção do que se trata aquilo que eu estou vivendo.
Eu sei que para muitos devaneadores, eles podem assistir alguns vídeos básicos sobre devaneio excessivo e pensar assim, nossa, mas eu já sei o que eu vivo, isso aqui não me é útil, mas tem coisas que a gente realmente ainda não conhece por completo, né? Então é sempre bom, conhecimento é sempre bom. E por fim, ainda nessa segunda fase, os devaneios, na concepção dali, deixavam ela sã, mas por outro lado levavam ela à insanidade. Então aqui ela tem uma noção de uma coisa que muitos devaneadores relatam também. O devaneio tem um papel importante na segurança psicológica e emocional, já que é uma forma de conseguir se distanciar do sofrimento. Por outro lado, tem um custo bem delicado e bem significativo para as vidas delas. Então é aquela faca de dois gumes, né, como se diz. Por um lado existe um benefício das recompensas, do prazer imediato, da fuga, mas por outro lado também existe uma série de outras consequências que são negativas e muito prejudiciais. Na terceira fase, qual foi o objetivo aqui, o foco? Foi permitir que ela, ou facilitar que ela aceitasse os devaneios como fantasias positivas se fossem controladas. Ou seja, a gente está falando da mudança de reconhecimento mesmo, de perspectiva de interpretação dos devaneios como imersivos. Ou seja, os devaneios podem ser coisas boas, desde que a gente possa ser capaz de controlá-los. Então, seria como converter o devaneio excessivo num devaneio imersivo, que é uma categoria diferente, aí posso falar sobre isso aí em outro vídeo também. E aí, para poder permitir isso, tanto fortalecer essa aceitação dela com relação aos devaneios e a essa possibilidade de mudança, né, foi necessário fazer a entrevista motivacional, permitindo que ela reconhecesse que os devaneios, da forma como eles estavam se apresentando na vida dela, atrapalhavam ela nos objetivos dela de longo prazo, assim como no próprio bem-estar. Então, um dos focos dessa entrevista motivacional é justamente fazer com que a pessoa tenha esse reconhecimento da realidade a respeito dos prós e contras, digamos assim, de uma prática, de um comportamento ou de algum aspecto que faça parte da sua vida. Como se você pudesse fazer uma espécie de análise de balança. Ou seja, eu coloco os pesos aqui em que eu identifico, olha, quais são os aspectos benéficos, é isso, mas quais são os aspectos negativos. No caso dela, os devaneios trabalhavam nos seus objetivos de longo prazo. E, na verdade, muito provavelmente afeta a vida de quase todos, né, devaneadores excessivos. Porque gera um impedimento para que as pessoas consigam se engajar naquilo que interessa a elas. Acaba atrapalhando as pessoas a buscarem seus sonhos, seus objetivos de vida. Então, acredito que essa não seja uma realidade que só ali passou. Né? Vários outros devaneadores vão lidar com isso também e é um dos motivos de angústia. Sentir-se que não está saindo do lugar, que a vida está estagnada, está parada, porque não consegue fazer algo além de devanear durante muito tempo ao longo do dia. Além disso, né, nessa terceira fase, uma outra coisa que foi feita foi fazer com que ela entendesse, né, que mudar era uma coisa que era dificultada pelas recompensas do comportamento. Essa necessidade de mudança, essa percepção é muito salutar. Você entender que o devaneio, apesar de ser bom, ele me causa prejuízo. Só que, qual que é um dos maiores obstáculos para os devaneadores excessivos quando eles pensam, tá, eu quero mudar isso aqui? É o fato de que as recompensas fazem com que as pessoas tenham uma dificuldade muito grande de largar ou deixar, né, de devanear. Pelo fato de que é o aspecto adictivo que mais acaba prendendo as pessoas e restringindo sua possibilidade de mudança, que é justamente o fato de se sentir gratificados, sentir prazer, ter algum tipo de recompensa, de sensação boa ao estar ali fantasiando com alguma coisa que seja do seu interesse ou que satisfaça uma necessidade sua da vida real, mas que ela não consegue satisfazer na vida real por alguma razão. Então, essa mudança era dificultada por conta justamente dessas recompensas, pensando justamente que o devaneio excessivo é um vício. E o que faz as pessoas ficarem viciadas e dependentes? As recompensas. E por fim, né, ela também foi conscientizada a respeito das consequências do devaneio excessivo, que eram contrárias aos seus valores. Ao mesmo tempo que ela foi apresentada, né, e claro, ela foi apresentada, mas participou disso, né, a respeito de como os devaneios atrapalhavam seus objetivos, ela também teve a possibilidade de refletir a respeito de como os devaneios eram contrários aos seus valores. Acho que isso é um exercício muito interessante que qualquer pessoa pode fazer, né? Especialmente um devaneador excessivo, quando ele se sente um pouco dividido entre devanear ou não devanear, realmente ser um pouco mais firme com relação a essa prática ou não. É você se questionar e se responder. Isso aqui que eu estou vivendo, isso que eu estou passando, está de acordo com os meus princípios ou com os meus valores?
sabe? Eu acredito, tudo bem que não vai ser por um passe de mágica, mas que pelo menos vai te motivar a ter uma razão para fazer algo diferente. Percebam que o objetivo não é fazer com que uma pessoa, no caso, nesse caso aqui, não era fazer com que a lei mudasse do dia para a noite, mas que ela tivesse as bases para que, mesmo diante de uma vontade muito grande de devanear, ela recordasse que aquilo que ela estava fazendo iria na contramão do que ela desejava para ela, daquilo que fazia parte da natureza dela, dos princípios e dos valores que ela possuía. Bom, isso aqui foi a terceira fase do tratamento. Na penúltima fase do tratamento, as coisas começaram a ir para um campo um tanto diferente, porque eles buscaram então aumentar o engajamento social dela, ou seja, facilitar, né, estimular para que ela pudesse ter experiências sociais presenciais. Nada relacionado ao virtual, nada baseado em imaginação, amigos imaginários, nada nesse sentido. A ideia era permitir que ali pudesse participar de grupos de encontro, diferentes grupos. Por exemplo, grupos de encontro sobre habilidades sociais, grupos de, no caso, de um acampamento de verão, que ela também participou, e grupos da comunidade LGBTQIA+. Não é mencionado algo a respeito da sexualidade dali no artigo, mas suponho que exista uma razão de por que participar desse grupo era importante para ela, por uma infinidade de razões. Então, além disso, também foi trabalhado junto com a Lee, a partir da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a sua insegurança social. Lee, como uma criança autista, né, um adolescente autista, tinha algumas dificuldades com relação a aspectos sociais, o que acaba sendo uma característica um tanto comum dentre alguns autistas. E aí, claro, se buscou não só estimular ela para que ela fosse participar dos grupos, mas também se trabalhar com ela sobre uma série de travas que ela poderia acabar vivenciando ali, como no caso da insegurança social, que foi trabalhada através da reestruturação cognitiva de algumas distorções cognitivas, que acabariam, né, acabavam afetando ela nessa interação e na socialização com outras pessoas. Então, essa foi a quarta fase, que foi a fase em que se focou muito mais no desenvolvimento social dela. Por fim, a última fase foi dedicada a criar estratégias de controle. E aqui acho que é um dos pontos mais interessantes para aqueles que estão me acompanhando agora, que é a respeito de quais são as técnicas ou quais foram as tentativas que eles buscaram junto a ela para que ela conseguisse ter um maior controle do devaneio excessivo. Foram algumas, ó. Eu vou listar para vocês. Uma delas foi técnicas de grounding ou técnicas de aterramento. São técnicas que permitem que as pessoas tenham contato tanto com o próprio corpo, de uma maneira que elas acabem focando no aqui e agora, quanto elas também foquem muito em aspectos sensoriais também, e inclusive cognitivos. Então a gente poderia separar, né, as técnicas de aterramento a partir de propriedades, tanto do ponto de vista sensorial, ou seja, você acabar focando naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está sentindo em relação à temperatura, por exemplo, como técnicas que são mais cognitivas, a respeito de você pensar sobre alguns aspectos que são importantes. Lembra um pouco mindfulness, mas não é o mindfulness, certo? É algo diferente. Então, foram orientadas essas técnicas de grounding, porém, elas tiveram um impacto positivo no começo. Só que depois os devaneios se tornaram mais intensos. Então, acabou que não foi uma técnica, ou uma recomendação, né, no caso, extremamente efetiva. Mas funcionou até um determinado momento. Uma segunda estratégia que foi aplicada foi a de tolerância à ansiedade, ou seja, quando ela se sentisse ansiosa para devanear com muita vontade, qual foi a recomendação? Que ela se segurasse por uns 3 segundos para começar a devanear. A técnica é basicamente isso. É claro que os segundos podem variar de pessoa para pessoa, você pode aumentar a quantidade de tempo até você começar um determinado comportamento. Então, por exemplo, supondo que eu queira devanear, né? E eu sinta muita vontade ali na hora, eu perceba que eu estou quase devaneando, né? Por algum motivo, seja por conta de um gatilho ou não. Eu posso, consciente disso, me auto-monitorando, tentar fazer o seguinte, travar ali naquele momento, fazer outra coisa, focar em outra coisa por uma quantidade de tempo. Sei lá, 5 segundos, contados. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu poderia devanear. Até que chegasse um momento em que eu levasse mais tempo ainda para poder fazer isso. Porque a ideia é fortalecer a sua capacidade de tolerância e, claro, de controle. Então, a técnica de controle, tolerância e ansiedade tem essa função. Um outro exemplo foi a exposição à música e a movimentos repetitivos diante de comportamentos incompatíveis. Isso aqui eu vou ser bem sincero para vocês que eu achei um pouco arriscada. Porque a música é um gatilho muito forte para os devaneadores excessivos.
mas eu tenho o papel aqui de compartilhar aquilo que foi feito, né? Então, pelo que eu entendi, a ideia aqui era, a partir do momento que ela tivesse um comportamento incompatível relacionado ao devaneio excessivo, ela iria ouvir música. Eu acredito que a finalidade aqui era fazer com que ela se distraísse, tanto fazendo um movimento repetitivo, como ouvindo música, ou sei lá, eu não sei se cantando música também, não fica, não, eles não detalham, né? A Mandy Watkins não detalhou exatamente como que era essa prática especificamente. Mas suponho que a ideia era criar distratibilidade, ou seja, a partir do momento que eu começo talvez a devanear, a fantasiar, eu posso fazer um movimento específico que eu mesmo pensei, né? Para essas situações em que eu tenha o comportamento que eu considero que é incompatível, que é inadequado. Bom, e um outro exemplo também de estratégia que eles buscaram fazer foi o de explorar os temas dos devaneios dela. Os devaneios da Lee eram devaneios cujos temas tinham uma natureza muito agressiva e muito violenta. Seja em direção a ela mesma, seja em direção a outras pessoas. Então, o que foi que eles conseguiram através dessa estratégia? Tanto que ela tivesse um maior entendimento desses conteúdos, da natureza desses conteúdos, quanto melhorar a comunicação dela com relação à família em torno dos sentimentos desagradáveis. E aí notem uma coisa interessante, ó. Muitas vezes os devaneios acabam sendo usados para que a pessoa possa vivenciar uma coisa que elas não conseguem vivenciar ou fazer ou praticar na realidade. Dando um exemplo, eu posso ter uma discussão com o meu chefe ou com o meu colega lá da escola, ficar com muita raiva, ficar com muito ciúme ou muita inveja, não expor isso e chegar e descontar nos devaneios. No caso dela, talvez a agressividade, essa violência tivesse relação com esses sentimentos que ela não sabia como regular. E a regulação emocional é um dos calcanhares de Aquiles para muitos devaneadores excessivos. Não por acaso, eles buscam se refugiar nos devaneios justamente por essa inabilidade de poder lidar com os próprios sentimentos e emoções. Seja diante da realidade, como ela se apresenta, seja diante de alguma frustração que ela sentiu, seja diante de alguma insatisfação com ela mesma. Então, nesse caso, foi útil para a Lee poder, pelo menos, comunicar aquilo que ela sentia de desagradável. E também não impediu que a frequência e a intensidade fossem modificadas, mas acho que poder comunicar aquilo que se sente para a família já é um ganho muito bom, né? E, por fim, a última estratégia foi designar um horário específico para poder devanear e se fazer uma recompensa externa. Eu acho que isso aqui é interessante porque a estratégia eu vou buscar controlar separando um período do dia específico ali para os devaneios. É como se fosse realmente uma espécie de redução de danos. A ideia é não simplesmente querer parar de uma única vez. Inclusive, isso não funciona com vícios, né? Não se faz isso assim, claro. Mas tem uma finalidade interessante, que é fazer com que a pessoa se reforce também. Se reforçar é você aumentar a chance, né, de que você consiga emitir aquele comportamento no futuro. Ou seja, eu separei ali os horários da tarde e da noite para poder devanear durante X minutos, consegui fazer isso, vou me dar uma recompensa externa. Essa recompensa aí depende muito de cada um. Então, ela poderia definir qualquer outra coisa aí que fosse, sei lá, dançar. Ela poderia, né, se recompensar dançando, ou fazendo algo com outras pessoas, ou saindo, por exemplo. A recompensa é externa, não é algo internalizado. Acho que até para que não estimule ainda mais a pessoa a viver ainda mais num mundo internalizado. Ou corra o risco de novamente continuar ali devaneando. Bom, é isso. No final do artigo, a Watkins, ela fala a respeito de alguns dos desfechos ao longo da vida aí da Lee. Por exemplo, que ela fez amigos, que era uma necessidade muito grande para ela, uma coisa que ela gostaria. Ela desenvolveu novos interesses também. Ela reconheceu o quanto os sintomas eram prejudiciais. Isso é muito importante. É a gente reconhecer o que é prejudicial. Porque para a gente poder fazer a mudança, é necessário que a gente tenha um entendimento do que faz bem e do que não faz. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Sabe? Muitos devaneadores podem acabar ficando até surpresos com o fato de que são devaneadoras excessivas, pelo fato de entender que o que elas faziam parecia uma coisa inofensiva e não prejudicial. A gente acaba lendo muito isso, né, em vídeos do YouTube aqui, quando as pessoas descobrem que são devaneadoras excessivas. Elas relatam muitas vezes que ficavam surpresas porque sempre fizeram isso. E não que elas devam, né, achar ruim ou então queiram de imediato parar. Isso depende muito de como que é a sua relação com o devaneio excessivo. Mas no caso da Lee, eu acho que serve para outras pessoas. Se você busca essa mudança em relação a superar ou controlar o devaneio excessivo, não é simplesmente você achando que você vai cortar ali, sei lá, vou cortar todos os gatilhos e ponto final. Muitas vezes existe uma necessidade não só de você fazer algo concreto,
como também fazer algumas mudanças na forma como você enxerga tanto o devaneio, como a sua vida, como você mesmo. Então, no caso dela, ela foi capaz de reconhecer os sintomas que a prejudicavam, as fantasias e todo o impacto ali para a vida dela. Ela aceitou também o devaneio excessivo, e quando eu falo aceitar, não estou dizendo, eu vou romantizar isso aqui, eu vou, de alguma maneira, estimular. Muito pelo contrário, aceitar eu entendo o que eu estou vivendo, eu entendo que é uma condição que eu não controlo, eu entendo que determinados gatilhos acontecem e me levam a devanear de uma maneira incontrolável. Isso envolve justamente uma aceitação. A aceitação não é você ficar passivo e estimular. A aceitação é você reconhecer e compreender o que acontece. Sem um julgamento moral de si mesmo. Sem você ficar se criticando de uma maneira destrutiva. Né? E tentando, claro, aceitar o devaneio excessivo, mas também tentar tornar ele adaptativo, como eu falei, converter o devaneio excessivo num devaneio imersivo. E por fim, uma coisa interessante que a Lee passou também a fazer foi de ensinar sobre o devaneio excessivo. Ela que aprendeu e reconheceu a partir do momento que ela viu uma outra adolescente falando a respeito do assunto, passou a ensinar a respeito do devaneio excessivo também. Não sei se no YouTube, não sei se em algum blog ou site, mas ela se tornou uma pessoa que transmite informações e conhecimento a respeito do devaneio excessivo para outras pessoas. Eu acho que é muito útil, muito válido. Inclusive, o meu objetivo aqui também é fazer isso, difundir o conhecimento a respeito do devaneio excessivo, porque eu sei que muitas pessoas podem se beneficiar disso, sejam devaneadoras excessivas ou não, para que elas consigam reconhecer e talvez enxergar e, quem sabe, de alguma forma, se beneficiar de alguma maneira, as motive a buscar fazer as mudanças, porque, novamente, não existe uma fórmula, não existe nem fórmula mágica, nem existe ainda um tratamento oficialmente reconhecido. O que nós temos são esses exemplos, são essas tentativas, como no caso da Lee. São tentativas que eu espero que tenham sido úteis para o caso dela. Eu acredito que sim, por conta desses ganhos aí que eu acabei de falar. Antes de eu terminar o vídeo, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho acompanhado alguns comentários em vídeos sobre devaneio excessivo aqui no YouTube. E eu tenho me deparado muito não com tanta frequência assim, claro, né? Mas eu tenho me deparado com alguns relatos de ex-devaneadores que citam o que eles fizeram para poder superar e controlar o devaneio excessivo. E eu vou citar algumas dessas coisinhas porque eu acho que pode ser útil, né? Como eu falei, o propósito desse vídeo é tentar apresentar algo que possa, de alguma maneira, te incentivar, te ajudar a fazer algo também por você, nesse enfrentamento do devaneio excessivo, se for do seu interesse. Então vamos lá, sem delongas. O que foi que eu consegui compreender, agrupando assim, ó. O que as pessoas falaram é que elas praticavam ou praticaram meditação ou mindfulness. Tanto a meditação quanto o mindfulness ajudam a pessoa a focar no aqui e agora, no presente, no momento. Quando a pessoa está devaneando, ela está dissociada. Ela dissocia, no caso. Ou seja, ela não consegue estar ali naquele momento presente. Tanto que as coisas acontecem ao redor, ela não tem uma capacidade de perceber. Eu havia feito uma descrição sobre isso aí no último vídeo, né? Sobre o artigo que pode mudar o cenário do devaneio excessivo. Se você não viu, eu vou colocar ele aqui. E que fala a respeito de dissociação de uma maneira um pouco mais aprofundada do que isso aqui que eu estou falando. Então, quando a pessoa dissocia, ela não está naquele momento presente, ela não está ali, sabe? É como justamente essas experiências em que as coisas estão rolando ali ao seu redor, você nem está se dando conta. Então, a meditação e o mindfulness tem esse benefício. Além de outros também, né? Em relação à ansiedade, depressão, estresse, tem ganhos muito úteis e muito proveitosos. Então, meditação e mindfulness são citadas. Além disso, distanciamento de gatilhos, ou mesmo você interferir, caso você não consiga se distanciar completamente de um gatilho, que você atrapalhe o contato com esse gatilho. É uma outra sugestão. Então, já temos 2 aqui. O terceiro era a organização da rotina. Ou você criar, ou você revisar uma rotina que tenha sentido. Ou seja, não é simplesmente preencher a sua rotina com uma série de atividades aleatórias só para você ter muitas coisas para fazer. As ocupações precisam ser significativas. Então, também não precisa ser preencher 24 horas do seu dia, mas fazer coisas que te ajudem a ficar tendo algum grau de satisfação com a sua vida. O que leva muitos devaneadores excessivos a devanear, dentre outras razões, é justamente essa insatisfação com a vida. Então, muitos relatam, né, que a vida é mais interessante no mundo fantasioso do que na vida real. Então, né, fazendo aí a balança, parece ser mais vantajoso ficar no mundo fantasioso lá da imaginação do que tentar viver a vida real como ela é. Mas, se você tiver uma vida real com atividades e uma rotina que seja significativa para você, e aí vamos lembrar daquilo que aconteceu no caso da Lee,
Como eu disse a você, o caso dali ajuda a gente a repensar algumas coisas sobre como lidar com o devaneio excessivo. Como é que eu posso pensar assim, nossa, mas como é que eu sei que uma coisa vai ser significativa para mim? Eu nem sei o que é que eu posso fazer. Busca os seus valores. Tente entender os seus valores, sabe? Veja assim, olha para sua vida e, claro, sem um julgamento, tente enxergar, tá? Minha vida, diante dos meus princípios, ela tá, ela tá de alguma maneira, como é que eu posso falar? Ela está em concordância com os meus princípios e valores, a forma como eu tenho vivido, as coisas, as ocupações que eu tenho tido, os relacionamentos que eu tenho tido também, eles estão dentro ali, estão seguindo, estão de acordo com os princípios e os valores que eu prezo, sabe? Isso pode ser muito útil. Qual é o quarto ponto que eles mencionam? Ah, acho que são esses três. Eu ia citar sobre a questão. Ah, sim, tem. A ocupação social. Ou seja, você ter atividades sociais, você ter experiências sociais presenciais, não só virtuais. Isso pode ajudar bastante a você conseguir lidar melhor com o devaneio excessivo. Esse vídeo já ficou bem longo, muito mais do que eu gostaria. Então eu vou terminar ele por aqui. Espero que tenha sido útil. Se você precisa rever aí, ouvir novamente a fase, né, a respeito do tratamento dali, volta e dá uma ouve ou assiste novamente, porque pode ser útil para você, até para você criar ideias e tentativas. A gente precisa estar sempre tentando. Eu acho que eu já tinha mencionado isso, não recordo em algum outro vídeo, mas ó, todo enfrentamento necessita que a gente seja ativo. Não existe um enfrentamento em que a gente tenha que ser passivo, especialmente diante de algo que está fugindo do nosso controle, mas que a gente pode tomar as rédeas se a gente conseguir, de alguma maneira, fazer algo por nós, certo? É isso, até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.